Gravando. Olá, estamos começando mais um programa do nosso podcast, trazendo um pouco do propósito da revista aqui para o online também. Hoje nós temos duas convidadas mais que especiais, elas que vêm transformando a vida de muitas pessoas, levando mais saúde e bem-estar. Mas antes, para começarmos o programa, eu quero agradecer a Larissa, obrigado pela sua presença. Obrigada, Volga, é um prazer. E quero agradecer também os nossos patrocinadores, a NR Iluminação, a Agosti Refeições, a Nacional Segurança Eletrônica e a IG. Obrigado por acreditarem no nosso projeto e fazer com que ele se torne cada dia mais inspirador, levando conteúdo que realmente é relevante às pessoas. Mas vamos conhecer as nossas convidadas melhor. Eu estou aqui com a doutora Nayeli, nutricionista. Tudo bom, Nayeli? Tudo bem, Rô, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E com ela, que faz as mulheres agacharem. Seja bem-vinda, Ariane. Muito obrigada também pelo convite. Eu que agradeço. Prazer estar aqui. Muito obrigado. Antes de começarmos, de vocês se apresentarem, falar um pouquinho sobre vocês, eu quero falar sobre a importância. Mais do que nunca, as pessoas estão voltando a atenção um pouco para a qualidade de vida, buscando caminhos que realmente tornem as suas melhores versões, né? Nayeli, por favor, se apresente para nós, fala um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória. Bom, eu sou nutricionista e eu tentei puxar para um lado um pouco diferente da nutrição, sair um pouco do tradicional. Eu sempre tive o intuito de cuidar de pessoas, de curar através da alimentação, de mostrar que a nutrição vai muito além de estética, de emagrecimento, simplesmente em si, só isso. Porque todo mundo olha para nós nutricionistas e já imagina que nós vamos cortar algo, tirar o carboidrato, tirar o doce e restringir total a alimentação de alguém. E não é só isso. Muitas vezes na nutrição a nossa função é incluir algo na alimentação, porque às vezes aquela pessoa ela tem uma situação tão complexa com si mesma, com sua própria alimentação e com um olhar tão bloqueado para si, uma visão tão, uma palavra correta seria tipo quebrada de si, que ela imagina que ela tem que só fazer restrição e às vezes ela precisa incluir, porque às vezes aquela pessoa ela na realidade não consome nutrientes necessários para se nutrir e se manter viva. E eu busquei mudar um pouquinho. Então eu, diferente das demais, eu não atuo só com emagrecimento e estética, então eu foco um pouquinho mais na saúde, então qualidade de vida e buscar tratar doenças através de uma alimentação saudável e equilibrada. Maravilha. Ari, você já é referência dentro do que você faz, levando de fato as mulheres a uma prática melhor de exercício físico, de olhar para si, de querer essa mudança. Eu lembro que desde quando eu iniciei a minha jornada numa outra empresa, você já trazia essa referência do seu espaço, né? Sim. Então, por favor, se apresente um pouco para nós, fala um pouco dessa trajetória. Olha, gente, já temos aí 20 anos, né? São 20 anos. Você começou com 10? Obrigada! Nossa, o Botox Pela parte de tá proteção. funcionando. Super. É bem isso, né? O pessoal fala a mesma coisa. Quando eu falo são 20 anos, mas peraí, qual é a sua idade? Parei 40 daqui a alguns meses. Mas eu sou fisioterapeuta, né? E acabei indo para o mundo também de educação física, não teve como eu escapar disso. E sempre me conectei muito com mulheres. E durante essa minha jornada, eu tenho muitos cursos, eu fui aprimorando e fui tentando entender um pouco essas necessidades de cada pessoa, porque se a gente colocar aqui várias mulheres, nós vamos perceber que cada uma tem um foco, cada uma tem uma necessidade. Então, às vezes física, às vezes mental, às vezes de conexão. E há 20 anos atrás, eu já tinha esse olhar, né? Então hoje eu faço mestrado, me especializando mesmo na questão somente de exercícios para mulheres. Então mestrado na Faculdade Europeia da Espanha. E tenho as duas faculdades e tenho vários cursos, mas assim, o que virou um pouco mais a chave mesmo para entender melhor esse corpo feminino foi quando me especializei no LPF e na disfunção abdominal. Porque as mulheres sofrem muito com essa disfunção abdominal. E aí, quando eu entrei para esse mundo, eu realmente vi que o exercício físico ele não está somente ligado ali no seu corpo. A gente precisa entender quais são as deficiências reais e primeiro tratar essas deficiências, às vezes mental, às vezes de conexão, às vezes física.
E aí nisso eu consigo conectar com muitas mulheres. Eu imagino. E você começou com uma abordagem, né? E hoje você está muito mais ampla, assim, Sim. dentro do que você realiza, né? Quando eu comecei a abrir lá a minha portinha de pilates, né? Era uma sala de 4x4, bem pequenininha. Eu já atendia somente mulheres. Mas sempre com a necessidade de trazer o marido e tal, eu fui incluindo, mas eles não permaneciam. Os homens, eles não gostam muito. Mas ali, até mesmo pela questão financeira no começo, então eu sempre trazia e aceitava ali os homens ali dentro do espaço, porque todo mundo tem uma dor, todo mundo tem uma dificuldade, né, independente de qualquer coisa. Mas aí eles ficavam bons, as mulheres também, né, tratavam as dores, elas ficaram ótimas e saíam para uma academia. Então aí eu pensava, nossa, me conectei, a gente pega amizade, traz tanta saúde e aí ela vai para uma academia. Sim. E a maioria ainda voltava, olha, eu tive que parar, a dor voltou. Então assim, algumas iam, se davam super bem, mas aí eu deixava de ter aquela pessoa, né? Outras não se sentiam bem porque não tinha aquele amparo ou porque realmente existe uma lesão física e tem que ter alguns cuidados. E aí ela voltava. Aí eu fui vendo essa necessidade de incluir alguns pesos, de incluir algumas modalidades. Eu desenvolvi algumas metodologias nesse meio tempo para me proteger um pouco, porque na época, assim, muitas pessoas vinham, copiavam, e aí eu ficava chateada. Eu fiz algumas patentes, eu fiz todas as minhas metodologias, elas são publicadas na Biblioteca Nacional, lá do Rio de Janeiro, então, assim, me protege também contra algumas cópias muito idênticas, né? Sim. Mas hoje em dia, ontem mesmo, alguém veio me falar, nossa, tem uma parecida. Eu falei, gente, maravilha, tomara que ela tenha o sucesso que eu tenho. Sim, Hoje em mas dia, eu sou a eu vou Ariane. lá. Hoje em dia, assim, a gente é maturidade, né? Sim, Maturidade. sim. Hoje em dia eu falo, nossa, tomara que ela dê super certo, porque tem muita mulher aqui. Eu não vou atender todo mundo. Nossa, Eu exatamente. não consigo atender todo mundo. Exato. Por mais que hoje eu tenha um time muito grande, mas eu não consigo atender todo mundo. Então, assim, tomara que todo mundo que tem essa ideia, que consiga realmente levar essas mulheres e se conectar com elas, né? E aí eu fui adicionando, então, algumas estratégias para que ela não saísse do meu espaço, né? Tanto no financeiro, porque a gente também precisa do financeiro na nossa vida, mas também por poder sempre cuidar dessas pessoas. E hoje eu tenho pessoas que estão comigo há 20 anos. Há 20 anos matriculadas, sem trancar nenhuma matrícula. Justamente por conseguir todo esse acolhimento. Então, assim, hoje eu tenho a musculação, eu tenho as aulas localizadas, tenho o funcional, que é o funcional na areia, tenho o funcional de estúdio, tem aulas de mobilidade, que está super em alta, né? Eu ainda não vi nenhum lugar que tenha essa aula de mobilidade, uma aula inteira de mobilidade. Tenho um tratamento do abdômen, LPF, eu tenho agora, acabei de inaugurar a aula da fisioterapia. Então, uma aula só para fisioterapia, por exemplo, inclusa já no pacote. Então, qualquer tipo de lesão e dor a gente está tratando para não ter mesmo nenhum... Tá difícil sair de mim, entendeu? Tá ficando difícil, entende? Tá ficando difícil. Então, eu tô com dor, vou tratar sua dor. Não tem horário, olha, tem 160 horários disponíveis no aplicativo para uma semana. É muito possível. E outra coisa, eu achei sensacional a questão do tempo também. Se a pessoa não tiver tempo, não, tem 37 minutos. São 37 minutos exatos de execução de exercício. Sensacional. A gente tem ali um pouquinho para começar, um pouquinho para finalizar, mas assim, é um tempo que não é possível, né? Não é. Então assim, aí quando a pessoa começa, você fala tudo isso e a pessoa talvez não vá, ela não quer. É isso. Não adianta. Aí ela não quer no amor, mas na dor talvez ela volte. E volta. E volta. Muito boa. Ô, doutora, como nutricionista, o que a motivou a se especializar, né, nos cuidados de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis? E aí explicar um pouquinho isso, né? Você disse que vai ter que explicar, porque tem bastante gente que não sabe, que não né? entende, às vezes, o que é doenças crônicas não transmissíveis. Às vezes o termo fica um pouco confuso. Isso. Bom, o que me motivou? Desde que eu entrei na faculdade de nutrição, eu entrei com o propósito mesmo de cuidar de pessoas, de curar pessoas através da saúde, da alimentação em si, e mostrar que nós precisamos de uma boa alimentação para termos saúde, principalmente pensando na longevidade. Então, pensando conforme a gente vai passando os anos, porque jovem come tudo que quer, do jeito que quer e tem saúde na maioria das vezes. Mas hoje em dia está mudando muito. Nós já temos um índice de diabetes,
de problemas renais crônicos, de hipertensão, de alterações físicas, emocionais devido à alimentação e obesidade em jovens muito alto. Então já tem mudado um pouco isso também. Só que conforme a gente vai passando os anos, na velhice a gente acaba se preocupando com isso lá, só que aí já é muito tarde. Sim. Nós tínhamos que estar nos preocupando desde muito cedo para que nós chegássemos com qualidade de vida e saúde na terceira idade. E eu fiz pensando em atuar em hospital. E eu cheguei a entrar no aprimoramento do hospital, tudo mais, mas aí eu percebi que na realidade eu queria mesmo era o consultório. Aí eu vim para o consultório, mas trazendo essa metodologia, essa paixão de continuar cuidando da saúde voltado para alimentação e tratamento de doenças em si ali no consultório, para dar mais atenção. Porque no hospital a gente dá um primeiro atendimento. Então o paciente interna, ele tem uma complicação, ele já vem com muitos problemas e quando ele interna ele já está assim no estágio mais crítico. E no consultório a gente consegue tratar para ele não chegar nesse estágio. E tem uma diferença muito grande quando a gente fala de hospital e consultório, porque quando ele entrou no hospital, a nossa preocupação lá é ele não perder peso, por incrível que pareça, porque quanto mais peso ele perde, mais ele depleta massa muscular, mais fragilizado ele fica. No hospital a gente tem dificuldade, porque o paciente tem dificuldade para se alimentar lá, tanto pela alimentação do hospital em si, que às vezes ele não gosta, tanto dependendo quando a gente fala de um paciente mais velho, ele tem dificuldade porque está fora do ambiente. Sim. Então ele está naquele ambiente da casa dele há 50, 60 anos, comendo sempre a mesma comida, se alimentando sempre da mesma forma. Quando ele se vê no ambiente hospitalar, ele não tem o que ele está habituado. Então isso já dificulta ainda mais. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente começa a achar estranho ficar fora de casa. Então aquela comidinha que não é a sua, que não foi a sua esposa que fez, ele já não quer comer, aí às vezes o hospital não autoriza ele comer alguma coisa que ele está habituado, às vezes um biscoitinho não está na dieta dele. A própria medicação também. Isso, a própria medicação. O ambiente fechado de um hospital já faz a pessoa ficar meio perdida com noção de senso e espaço, dia, noite, então a pessoa fica bem bagunçada mentalmente e tudo isso interfere na alimentação. E aí eu fui para o consultório pensando, por que não tratar esse paciente antes dele chegar nesse ponto? Sim. Então os médicos geralmente eles já encaminham para nós nutricionistas contribuirmos para a saúde desse paciente e melhorarmos a alimentação dele para que ele não precise ficar internado ou se ele vier a ter uma internação, ele saia antes e ele tenha qualidade de vida lá dentro e fora também. E no consultório eu trabalho esse tratamento em conjunto, principalmente com o profissional médico. Então hoje a gente tem uma visão mais ampliada da nutrição, muitos profissionais abraçando a nutrição no tratamento, vendo que realmente a alimentação ela faz diferença. Porque às vezes a gente pensa, vamos pensar por exemplo num paciente diabético. A medicação vai ajudar. Se ele chegar a precisar, por exemplo, de uma insulina, ela vai controlar a glicemia dele de maneira geral? Vai. Só que se ele não mudar a alimentação, não vai ser controlado de maneira correta. Então a gente tem o que a gente chama de diabetes descompensado, que é quando ele usa a medicação, mas não está controlando. Então na maioria das vezes é a dieta desse paciente que não está ok. Aí ele não cuida da alimentação, ele não faz uma atividade física, ele não cuida do estilo de vida em si. A medicação de nada adianta. Então a medicação ela só vai retardar um pouquinho o processo, mas ele vai vir a ter outras complicações, porque quando a gente fala de diabetes, aumenta em níveis alarmantes a probabilidade dele ter um problema renal sério. E aí a gente já não vai mais cuidar da alimentação só do diabetes, a gente vai ter que cuidar do diabetes e do problema renal. E esse paciente ele pode precisar fazer uma hemodiálise, aí ele pode precisar de um transplante. Então, às vezes, as pessoas ela não têm esse olhar que um simples problema, ali no início, um pré-diabetes, por exemplo, que é muito mais fácil de lidar, e o pré-diabetes pode ser reversível em algumas situações, se ele tratar ali no começo, ele vai evitar muita coisa no futuro. Então, eu tento trazer um pouco mais essa nutrição de voltada mesmo para a saúde, para o cuidado em si, para você cuidar do seu físico também, porque querendo ou não, o paciente ele perde peso. Às vezes ele vem com o intuito de perder peso, mas ele ganha muito mais do que isso. Ele perde peso, ele ganha qualidade de vida, disposição, o sono melhora. Quando a gente fala de intestino, funciona muito melhor. Às vezes aquele paciente ele só precisa comer um pouco mais de fruta, incluir um pouco mais de vegetais, beber um pouco mais de água. Às vezes não é uma questão de restrição absurda, é corrigir, incluir algumas coisas. Então a nutrição ela é muito mais inclusão
do que exclusão. E nisso a gente já consegue lidar um pouquinho melhor. E desculpa, você pode repetir a outra pergunta novamente? Não, é sobre o ajuste dos diabéticos e os crônicos não transmissíveis. Acho que você explicou perfeito. certinho. E o que motivou você a se especializar nessas pessoas? Só faltou a crônica não transmissível. Tá. Quando a gente fala de doença crônica não transmissível, para resumir um pouquinho para vocês, é doenças que são adquiridas na maioria das vezes pelo estilo de vida. Então, o que seria? Aquelas doenças que não são transmissíveis através de sangue, saliva, pelo ar, nada disso. Então, a gente fala de diabetes, doença renal crônica, de hipertensão, doenças coronarianas, hipertrigliceridemia, que são o colesterol alto, por exemplo. Isso tudo é doença não transmissível. E a obesidade também. Então, por mais que é difícil a sociedade aceitar isso ainda, já está muito bem estabelecido, já foi estabelecido por todos os órgãos de saúde mundiais praticamente, e a obesidade, ela é uma doença, e ela é uma doença crônica não transmissível. E uma coisa que você pontuou no início também, falando de crianças, né? Então, hoje, a seriedade disso... A criança cresce já com essas complicações relacionadas à obesidade, porque a obesidade ela não tem uma causa única. Então, a pessoa ela não fica obesa só pela genética, ou só porque ela come um pouco mais, ou só porque ela bebe refrigerante, Não, e outra coisa, né? Hoje eu falo que assim, o que agrava isso é o digitalizado, né? O digitalizado, o sedentarismo, então a gente exatamente, atividade física. A gente precisa mudar o estilo de vida no geral. Então, o estilo de vida é muita coisa. É a alimentação, é o emocional, é o que você pratica de atividade física. E, assim, é um englobamento de coisas tão complexas que às vezes as pessoas resumem você tem obesidade porque você não tem força de vontade. Isso, quando eu ouço isso, eu falo, gente, se fosse tão simples, seria tão bom, tão fácil, mas não é. É igual também entra pra fazer, começa uma atividade física e acha que ali ela vai conseguir o emagrecimento. Sim. Esse também assim. é um grande erro. Né? E ali ela fica ali alguns meses, ela vê que ela não perde o peso, ela não vai, muitas falam assim pra mim, eu preciso de uma motivação. Ela quer perder um peso ali, frequentando, fazendo exercício apenas. Não é bem assim, né? A gente tem vários casos maravilhosos, mas todas sempre com a inclusão de uma dieta correta, de uma reeducação de alimentação boa, né? De qualidade. E é o que ela falou, restrição não é isso, né? Não é não comer. É sim ter os momentos corretos para você comer. E assim, é uma coisa que eu estava até prestando bastante atenção no que eu estava falando, mas eu indico muito porque doenças, patologias que envolvem lá no meu dia a dia, como por exemplo, fibromialgia, patologias que envolvem sempre degenerações, né, de coluna, degenerações de joelho, a alimentação inflamatória, ela vai piorar. Tem alguns pacientes nesse sentido também de fibromialgia, a gente precisa ajustar a alimentação, porque eles acabam exagerando nos alimentos altamente inflamatórios. E não é comida de verdade, é os industrializados. Então, às vezes eles vêm e normalmente já tá com sobrepeso, as pessoas que estão já diagnosticadas com isso. O meu público feminino, assim, muitas mulheres têm. Porque às vezes já tá com aquela autoestima baixa. E o diagnóstico de fibromialgia é algo muito comum, não sei se você tem esse acesso, né? E aí fala, eu tô com dor, não vou fazer exercício, e aí preciso emagrecer, mas aí eu não quero fazer exercício. E quer continuar consumindo excesso de açúcar, excesso de fritura, excesso de carnes as falhas, a pessoa já nos conta na própria história as falhas que levam a essas dores e essas patologias. Né? Até mesmo nessa questão, aproveitando, hoje você tem um público feminino, né? Hoje você trabalha apenas com as mulheres. Sim. Como que a tua história, de fato, hoje, você como mulher, como mãe, como empreendedora, como que a tua história inspira de fato as outras mulheres que estão ali, você passando por todos esses mesmos processos? Sim. O que eu mais ouço, como você dá conta, é o que eu mais ouço. Como você consegue, porque realmente... hoje o falar não tenho tempo é muito fácil, né, do que organizar e fazer essa condução de você conseguir ter esse tempo. Então, todo esse meu histórico, ele vem pelos meus desafios. Então, por exemplo, quando eu me vi que eu precisava entrar numa outra faculdade, eu falava, não tem como eu fazer mais uma faculdade.
Que horas que eu vou fazer outra faculdade? Mas e eu fui me condicionando, porque, vou falar, né, gente, empreender não é fácil. Então, assim, de muitos anos pra cá, eu coloquei na minha cabeça, assim, que o problema, a gente não pode pensar no problema. Alguém já vem com um problema pra mim, já é uma solução em 1 minuto. Tem que ser rápido, você não pode ficar... Se você pensar mais de 1 minuto naquele problema, você já vai... Ele vai te levar junto e aí você não sai dele. Então, sempre o problema, ele é você que dá uma ênfase para esse problema. Que seja tempo, que seja da saúde, que seja da alimentação, que seja de tudo. O problema está dentro da sua cabeça, você tem que saber lidar com isso. E depois de um tempo que a gente cai, levanta, você entende que dá para fazer muita coisa, dá. Então, assim, hoje... Sabe, acabou na faculdade, já entrei no mestrado, eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho marido, exigente, porque ele gosta da minha presença. E eu não posso ficar muito telefonando na minha casa. E o meu conteúdo é praticamente 100% de internet. Então, assim, dá pra organizar. E hoje em dia eu falo assim, que sempre que você pensar num problema, numa dificuldade, que seja de tempo, que seja algo que você não tá gostando, é só você que vai resolver, não tem mais ninguém que te possa resolver por você, né? Então, se tá te incomodando, você tem que sair daquele lugar e tem que procurar algo que te encaixe melhor. De tudo na vida, isso não é só sobre um assunto de saúde, né? Sim. Então, isso a gente vai aprendendo por passagem de amigos, de outros relacionamentos, e quando você encaixa tudo, é mais fácil, mas tudo isso não reclama do que você permite. Então, hoje em dia, tudo que eu faço na minha vida, com a minha equipe, com as meninas que estão ali comigo, com as minhas alunas, com as minhas pacientes, eu sempre dou uma solução para tudo. Então, assim, eu acho que é óbvio que existem coisas que estão fora de alcance, mas eu quero que entendam que a solução a gente tem que tentar. Às vezes você procura uma, não dá certo, e você vai na outra, vai na outra, vai na outra. E assim, uma hora dá certo. Uma hora dá certo. E essa questão de tempo, ela gira em torno de tudo. Então, a primeira coisa que às vezes a pessoa senta na minha frente, eu acho que deve acontecer com você também, é tipo, ai, mas eu não tenho tempo, ai, a minha vida é muito corrida, como é que eu vou fazer tudo isso? E, gente, é básico. Você vai comer arroz, feijão, vegetais, você vai comer uma fruta, você vai beber água, é o básico. E as pessoas, elas acham que é difícil fazer o básico. É difícil fazer o E básico. aí elas acham que nós vamos ir em nós, né, tanto na academia, né, fazer o exercício físico, corrigir as coisas e ir na nutricionista, e que nós vamos fazer por eles. Sim. E não, nós somos 10%, nós estamos ali auxiliando, contribuindo, motivando, Sim. na medida do possível. É tudo um conjunto. É um não tem conjunto, jeito. e a motivação, ela vem mais de você do que de nós, profissionais. Nós não conseguimos estar ali 24 horas por dia no seu pet motivando. E não é o fato de você falar, vamos, não para não, Isso, para não é isso. Não é isso. É 90% Não é é. você. Não, mas por que você tá descansando? Não, vamos, volta. Não é assim. É não você que vai seguir o plano, é você que vai Mas eu gostei do que levantar você cedo pra colocou ir na hoje academia. também. Que você falou, às vezes você não consegue o 100%, né? Mas você consegue 10, Vai você consegue devagarinho, 20, né? Isso, Não, 100% Às vezes você se não programa consegue. lá, o café da manhã não deu certo, mas Sim. não desiste no café da manhã. Isso. Você tem o lanche da manhã, o almoço, o lanche da Não, tarde, o 100%, jantar. gente. Então tenta o restante. Acho que eu nunca consegui 100% de nada. Aí às vezes matricular na academia não vai todos os dias, ok, Mas, vai dois. mas isso é muito da mulher, né? É. Nossa, que tem que ser master, tem que ser blaster tudo, né? Tudo. É a melhor mulher, é a melhor mãe, é a melhor empresária. Mas não dá. E né? quer fazer tudo, né? E não tem paciência com o processo. Isso é uma coisa que a gente fala muito, né? As pessoas não têm. Elas desistem muito fácil. Mas tem Deu todo errado um uma processo vez. até você chegar nesse objetivo. Assim, E isso a também. gente pega muito no pé, eu acho que talvez até na atividade física vocês pegam, porque às vezes ela falta um dia, ela acha que ela tem que faltar todos os outros. Sim. Isso! E na alimentação é muito parecido. Tá. Quando elas erram um Falhou da um dia, manhã, já até falhou. os homens, né? A maioria Isso, das, é. tipo, isso é Deixa geral acabar a mesmo. semana. Deixa acabar a semana. E tipo assim, gente, nós temos várias refeições no mesmo dia, nós temos várias refeições numa semana. Imagina o número de refeições que nós temos em um mês. Desistir é muito Então, fácil. Sim. Você olha pro caminho que tem pra seguir, ah não, mas desistir tá aqui, ó, é só não fazer. Só não fazer. Não é? Às vezes a pessoa fala assim, né, fala lá, né, com a gestora e fala assim, olha, então eu quero trancar minha matrícula, faz tempo que eu não vou. Tá, a gente vai olhar as frequências. Não, mas você não veio faz 2 semanas. Então, eu tô conseguindo ir, mas você vai desistir por causa de 2 semanas? Como assim? O mês tem 52. Olá, e quantos Fácil. colaboradores você tem na empresa hoje?
no estúdio? São umas, assim, tem os diretos, tem os indiretos, né? Mas entre as profissionais instrutoras nós somos em 7. Legal, bacana. Aí tem todas as outras assessorias em geral, mas somos em 7. E é assim, eu falo que um dia eu vou escrever um livro de desculpas. Porque é muito. Olha, tem mulher que arruma. Você fala, não é possível. Essa daí tá no pós-doc. Porque é demais. Pra se resumir em uma única coisa. Eu não quero. Né? Eu não quero. É só isso. Esses dias outra pessoa falou assim. Então acho que eu vou trancar, porque, nossa, vocês abrem às 5 da manhã e fecham às 8 da noite. Nossa, não vai dar pra mim. Aí a gente pensou, nossa, mas tinha que ser será 10 da que noite? que vai dar pra ela? 37 minutos. Gente, mas ela é mais do que o Rodrigo, então? Meu Deus, né, Rô? Porque o Rô 5 da manhã cravado já tá na academia, não é, Rô? Um exemplo. É um exemplo. E eu faço isso porque justamente eu precisei em algum momento colocar isso na minha rotina. Eu falei, o único horário que não vai me atrapalhar vai ser é 5, então é 5. Eu a mesma coisa. Eu sou a louca da corrida. Então, assim, se 6h20 da manhã, 6h20 da manhã, tá tudo certo. E esse é um conselho que nós damos também no consultório, acho que na questão de atividade física também, é você colocar como algo inegociável. Tanto a atividade física quanto você cuidar da sua saúde. Exato. Então escolha um dia, gente, da semana, um único dia. Não precisa de mais de um. Um dia você se organiza para comprar o que você precisa para a semana, então fruta, legume, compre aqueles que duram um pouco mais, dá para guardar uma banana na geladeira e ela já vai durar um pouco mais. Pode ligar, pedir, pode ligar, pedir, entrega em casa, dá para fazer o pedido online no mercado. Então é um dia que você tira para se organizar, cerca de 3 horas do seu dia, você consegue adiantar muita coisa para sua semana. Ô Ari, essa questão dos 37 minutos, você fez pensando na questão do hábito se tornar algo mais fácil? Porque, por exemplo, quem não tem o hábito de leitura, eles falam, pelo menos pegue um dia e leia uma página. Sim. Isso. Foi pensando nesse sentido da pessoa criando esse hábito, mas de uma forma que não sobrecarregasse tanto? Olha, uma ótima pergunta. Nunca ninguém me perguntou isso, hein? Então, foi uma ótima pergunta. Arrasou. Foi a base de estudos científicos de quanto tempo que eu preciso para ter resultado, me exercitar, para ter o resultado, e também em questões de hábito e prática, né? Então, na prática, eu fui juntando tudo um pouquinho. Então, assim, quando eu tinha uma extensão de 1 hora de atendimento, de 1 hora de aula, sempre ela saiu mais cedo. Sempre. Não, porque eu tenho que buscar na escola, porque eu tenho que entrar no trabalho, não, porque sempre saía mais cedo. Sempre. Então, eu falei, poxa, então eu vou dar uma reduzida, assim, quem sabe elas acabam completando a aula toda, porque é importante, né? Quando hoje eu monto um cronograma, né, de execução de movimentos que possam ser estimulados praticamente todos os grupos musculares, que possa ter ali um treino envolvendo metabólico, né, que você vai ter queima de gordura com ação muscular. E ainda preciso que esse tempo ela consiga relaxar um pouco a musculatura, eu inicio com aquecimento ativo, né, porque não existe nenhum estudo que comprove que você precisa iniciar com alongamento. Então eu já inicio com um alongamento ativo no exercício. E também não existe nenhum estudo que comprove você ficar muito tempo no alongamento final, já que o alongamento, você só consegue realmente deslizar a fibra para alongar quando você fica por média aí de 20 segundos por cada grupo muscular. Então, dá meia hora. Então, se você vai finalizar ali um treino, o alongamento ele vai só relaxar o seu corpo e relaxar um pouco também a questão respiratória, enfim. Então, fui estudando, fui me baseando, e quando eu encaixei ali, não, precisa ter 45 minutos da hora que ela pisa aqui para a hora que ela sai daqui. Então, quando eu me estruturei nisso, tá, mas o treino não pode durar 45 minutos, porque não tem como, acabou, tchau, saiu correndo, né? Então, eu fui estudando as estratégias de o tempo de deslizamento da fibra, em cada sequência que for montada, em cada grupo muscular que for agindo, quantos grupos eu posso conseguir dentro desse cronograma. Então, foi tudo estudado e montado real.
E isso, tanto é que os artigos, eles sempre dizem que para você conseguir resultados, você precisa se exercitar por pelo menos 30 minutos. Eu tô passando um pouquinho mais dos 30 Mas sabe o minutos. que eu tô babando em você, Ariane? Gente, você foi, ao longo dos anos dentro do teu estúdio, você tem, acho que um vínculo tão absurdo também com os seus alunos, com as suas alunas, que você foi modificando e se adequando ano a ano, né? Ano a ano. Gente, ano a ano. Gente, eu tô E assim, o impressionada. ano nem acabou, já tô pensando numa outra coisa aqui. Não, eu tô impressionada. Porque eu falei pro meu marido ontem, ele falou assim pra mim, não, você tá ficando tá fora de cogitação. Não, mas é sempre... Nossa, se der errado? Eu falei, se der errado, é errado. A gente A gente refaz. A gente refaz. ponto, assim, qual que é o perigo disso? Deu errado, entendeu? Mas assim, eu falei pra ele, o que deu errado? Conta pra mim, fala alguma coisa. Aí ele ficou em silêncio. Não, tá ainda Me certo. deixa. Mas Doutora. essa execução toda só Muito legal. finalizando, como eu tinha esse tempo para executar tudo isso, então eu consegui com o tempo exato dar 37 minutos e 20 segundos exatos, assim, sabe? Se a gente for pensar. E aí até ela chegar, a gente organizar, porque eu tenho toque, tem que organizar as pessoas dentro da sala. Essa é entendeu? virginiana? Não é virginiana. Eu sou escorpião. Nossa, tá. Escorpião, velho. Tá, maravilhoso. Então, Eu falo que me persegue esse signo. e aí dá sempre tudo muito certo e elas adoram. Incrível. E a fase, né, da pessoa, e até, vou até falar, elas acabam terminando uma aula e fazendo outra. As que tem um pouco mais de Olha tempo, isso, né? faz mais um pouquinho. E as que não tem tempo, se exercitou, tá Tá ótimo. tudo certo. Isso, e bora pra vida, né? Bora pra mim. Doutora, a gente gostaria que você compartilhasse uma história de sucesso. Escolheu gente, uma. não. É difícil demais. Se não só uma, duas, mas assim... Pode ser mais voltada para a questão de saúde, por exemplo? Que mudou completamente, assim, a vida da pessoa. Eu tenho uma. Tem. Que Interessante. delícia. Tem uma que é uma paciente renal crônica já. Eu vou resumir a história dela, não posso citar nomes, mas eu vou em Isso. resumir um pouco, porque eu creio que ela não vai se importar, porque ela é muito querida. Ela teve uma situação familiar, que a irmã, em um momento, teve uma questão renal séria e precisou de um transplante e ela era compatível. Então ela cedeu um rim dela para essa irmã. Eu até arrepio para falar. Ela cedeu. Graças a esse transplante, a essa parceria delas, a irmã pôde viver por mais alguns anos. E depois, a irmã, infelizmente, não resistiu e não está mais entre nós no momento. E ela se permaneceu saudável ainda por muito tempo. Que eu gostaria de ressaltar para vocês que pode doar o rim, que não é um problema, que não causa doença renal você doar o seu rim para um parente. Você vai viver normalmente, às vezes até o óbito, até a terceira idade, bem velhinho com o rim só e tá tudo bem. É que no caso delas, elas tinham uma questão genética mesmo envolvida, então ela acabou tendo uma complicação depois com relação ao seu rim, que ela tinha um só, né? Como ela já tinha doado um, ela ficou com apenas um. E nessa questão, ela fazendo acompanhamento com o médico que aqui tratou da irmã e que trata dela também, o rim dela começou a falhar e ele começou a reduzir filtração e começar a funcionar um pouco menos. E nós temos dietas e acompanhamentos e tratamentos específicos para esse público. E aí foi onde ela me buscou ajuda. Então ela me procurou para a gente controlar a alimentação dela e a gente chama de dieta conservadora, que aí a gente tem que controlar todo tipo de alimento envolvido, então tanto industrializado, refrigerante tem que retirar, tem muitas coisas que são restritas, aí é um paciente que realmente nós trabalhamos com restrição, e uma das coisas que é restrita, que é muito difícil, é a proteína, porque é uma quantidade diária muito pequena. Para vocês terem uma ideia, se ela consumir um bifinho de 50 gramas no almoço, ela não pode consumir outro no jantar. Então é uma situação assim que você tem que querer muito. Muito mesmo. Você tem que querer viver, você tem que querer melhorar, você tem que querer não piorar, você tem que querer não entrar em uma diálise. Porque se você não cuidar agora, isso vai acelerar demais e você vai acabar piorando e tendo complicações e precisando de um transplante muito antes do que deveria. E ela fez assim tudo tão lindo, tão perfeito, tão maravilhosamente bem, com tanto amor, que depois de alguns meses, faz mais ou menos 6 meses que ela tem acompanhamento, ela voltou no médico, agora eu lembrei do caso dela porque ela passou essa semana comigo, e ela voltou no médico, a filtração glomerular dela, assim, mudou muito, a questão de proteinúria dela mudou muito, então ela saiu, assim, de um patamar que estava aqui para cá, ela reduziu o nível
de grau da doença renal crônica, porque a gente tem níveis 1, 2, 3, 4, 5, então ela já estava assim num nível bem mais alto, agora ela está no nível intermediário. E eu fiquei muito feliz porque tinha uma medicação que o médico ia passar para tentar controlar e não vai precisar. Então ele parabenizou muito ela, todo o cuidado, todo o tratamento, e o que eu digo não é só eu. Eu faço uma base, então eu ajudo, eu contribuo, eu calculo, mas o paciente, ele é o principal. Sim. Ele querer, ele pôr em prática. Então isso é uma situação simples, parece simples, mas é muito difícil de pôr em prática. E que quando a gente fala não é só força de vontade, é você querer viver. E que às vezes a gente olha e a gente pensa, a gente aponta muito dedo. É fácil, é só fazer isso. Mas por que ela não conseguiu? Porque ela não fez. Mas na verdade não é só querer. Você precisa vivenciar aquilo, ter um olhar diferente. E ela tinha esse olhar, porque ela já sabia o que a irmã passou. Então ela tinha muito do que ela não queria pra ela. Então ela olhou e falou, eu não quero chegar nesse ponto. Então eu gostaria muito de viver e de mudar o meu destino. Então ela abdicou de muita coisa que pra ela era importante, com relação à alimentação, porque eu falo, gente, você que é saudável e não tem nada e está buscando só emagrecimento, porque eu atendo o público de emagrecimento, então eu atendo muito obesidade no consultório, que é aquele paciente que só precisa perder peso, às vezes que os exames estão ok. Para esse paciente, ele não tem literalmente restrição nenhuma. Então, se por um acaso algum dia ele quiser consumir uma coisa diferente, tá tudo bem, ele só tem que ter equilíbrio. Quando nós temos um problema de saúde sério, e que a vida dessa pessoa depende disso, né? É muito diferente. Então você tem que querer muito, porque não é só controlar a alimentação, porque aí você vai estar lidando com questão de vida mesmo. É o quanto você quer melhorar, o quanto você quer viver, qual a qualidade de vida que você quer ter daqui pra frente, como que você vai querer viver os seus próximos anos, os anos que você ainda tem, porque tem alguns pacientes que têm doenças mais complexas, que eles chegam com um timing de vida já. Então ele já tem uma noção que ele não vai viver tanto assim. Então às vezes a gente olha aqui, todo mundo saudável, todo mundo bem, a gente pensa, nossa, eu vou viver até 90 anos. Tem pessoa que chega no consultório e que ela já sabe que ela não vai viver até 90 anos, mas ela quer viver os próximos anos que ela tem com excelência. Ela quer viver bem, ela quer trazer assim, aí ela vai, faz uma atividade física que às vezes não estava fazendo, começa a beber água. E eu quis trazer a do rim porque bebam água, pelo amor de Deus, bebam água. Isso serve tanto não é pra genético. Não é simples, mas é uma coisa assim que é um detalhe, previne né? tanto. Você beber água, você evitar alguns industrializados, alguns excessos, isso literalmente salva a sua vida. E as pessoas não consideram isso. Ô, Nayeli, tá falando assim um pouco sobre alimentação. Me corrija se eu estiver errado. Antigamente a gente via que quando uma pessoa ia até o nutricionista para fazer uma dieta, seja para ganho de massa, seja para perca de gordura, a gente via ali que os nutricionistas se matavam para passar aqueles produtos diferentes, passar um monte de coisas. Hoje tá uma abordagem totalmente diferente. O básico, que é o do dia a dia, ele tá muito forte, né? O básico funciona, gente. Bem O adequado, básico vai funcionar muito bem. Então tem pessoas que realmente, como você falou, é uma realidade tão grande que a gente precisa desmistificar muito a nutrição ainda, infelizmente. Nós tivemos no passado um olhar para a nutrição que ela acabou pegando uns modismos muito complicados. E aí a gente tem que desmistificar muita coisa no consultório. Radical, não é? O radical pegou assim que só por Deus. Tanto que muita gente falava assim, não vou no nutricionista Porque ele vai me ficar passar caro. coisas e vai ficar caro. E aí tem pessoas Tem que motivo pra isso. perguntam, antes de marcar consulta, mas você vai me passar coisas caras? Ainda perguntam. Pergunta, porque como eu atendo muito a questão do emagrecimento pela obesidade em si, é a primeira coisa que a pessoa pergunta, porque se eu tiver que comprar muita coisa, eu nem vou marcar. Suplementação. Aí eu falo, gente, você vai muita comer gente normal. fala. Aí eu já explico, eu falo, você vai comer arroz, feijão, batata, você vai comer mandioca, carne, frango, Não, tem vai gente comer que fala que não vai vegetal. treinar porque não consegue comprar whey. Isso, não precisa. Aí eu falo, é só isso que você vai comer, você vai comer Quantas comida. pessoas falam isso? É raro o paciente. Não, é um livro, tem que escrever. É raro o paciente que vai realmente precisar de uma suplementação. Eu, Nayeli, eu trabalho primeiro com o básico. Então, o paciente ele não vai chegar no meu consultório e logo de cara sair de lá com uma lista de coisas para comprar. Não. Ele vai sair de lá com uma lista de supermercado. Então, ele vai no supermercado, o que eu vou passar, ele compra no supermercado, ele compra na feira, ele compra no açougue. Aí a gente foi caminhando. Esse paciente ele não consegue se alimentar adequadamente e ele precisa de uma suplementação de proteína, nós vamos orientar a que ele melhor conseguir adaptar. Não precisa necessariamente ser um whey protein, nós temos outras opções no mercado também. Não posso gastar. Então, meu jovem, nós vamos tentar comer mais. Porque você não quer comprar, tá tudo bem, não tem problema.
problema nenhum. Então vamos ajustar a alimentação e comer bonitinho. Para que possa suprir Fica mesmo, né? difícil porque, infelizmente, nós temos pessoas com restrições, e não restrição porque não pode, mas porque ela não gosta. Então eu tenho um paciente que não come carne nenhuma, porque não gosta, e não é porque é vegetariano. E aí não come muitas outras coisas associadas, não come ovo, não come nada. Aí fica um pouco mais difícil você manejar sem nenhum tipo de suplementação. Mas tudo dá para ser conversado, porque um vegano e um vegetariano, nem sempre ele suplementa e ele vive muito bem, obrigada, com excelentes exames, hipertrofiando, ganhando massa muscular. E esses exames, eles têm... Qual é a frequência? A frequência ela é relativa. Então, tem pessoas que são saudáveis que fazem exame de sangue uma vez no ano só para avaliar a questão de deficiência nutricional, se precisa suplementar alguma vitamina, como é que está um hemograma, como é que está o perfil de lipídios, né, que é de colesterol, glicemia, já é o suficiente. Tem pessoas que têm alguma outra complicação ou histórico familiar presente. Então, às vezes a gente orienta uma vez a cada 6 meses, principalmente quando está de alerta. Então, já tem um colesterol mais aumentado, uma glicemia mais avançada, a gente tenta fazer uma vez a cada 6 meses para controle. E não adianta, gente, já vou adiantar, fazer exame uma vez por mês, uma vez cada 2 meses. É igual subir na não balança muda, toda semana. porque o hemograma, ele demora. A nossa célula do sangue, ela tem um time de vida de 3 meses. Então, fazer exame com menos de 3 meses é só para pacientes muito específicos, como, por exemplo, um renal crônico, porque nesse paciente nós temos alguns parâmetros no sangue que são extremamente importantes para nós e que nós temos que avaliar mensal. As pessoas mais comuns, com situações diferentes, não têm necessidade. E às vezes a gente pega algumas pessoas que acham que tem que repetir o exame todo mês, cada 15 dias, cada 3 meses. O convênio quase surta, porque aí o convênio autoriza. Ele só não libera, pronto. Entendeu? Fica uma bagunça. Aí quer pagar no particular, tem, tá? Já peguei assim. Ô Ari, você mencionou ter impactado a vida de mais de 33 mil mulheres, né? São muitas. Então, e aí eu também não posso pedir só uma, Nossa, não dá, difícil, vai ficar difícil, né? Mas Nossa. assim, você poderia compartilhar? Pelo De menos forma geral. Isso, uma história assim, É super de até sucesso. interessante porque as histórias de mais sucessos, elas sempre buscaram na dor, né? Sempre na dor. Então, assim, teve uma que se separou do marido, estava naquela situação, acabou de ter filho, então ainda nem conseguiu voltar do peso ainda. Então, assim, já estava numa situação fragilizada emocionalmente. E aí, pra sair daquilo, as histórias sempre são muito parecidas. Então, assim, sempre alguém que é amiga, que já fazia, né, fazia ali a aula, não, lá você vai gostar e vamos. Então, assim, sempre é bem parecido. No caso dela, ela tinha se separado, estava com uma obesidade bem grande e já estava com depressão, porque sempre vem associado, né, a obesidade, com autoestima, com ansiedade, com depressão. Então, assim, sem conseguir trabalhar direito, sem conseguir conversar, sem conseguir se socializar e ainda com a situação toda, né, de abusos, né, numa relação. E aí uma amiga que levou e devagarzinho a gente às vezes chega sem nem conversar direito. Realmente você vê que a pessoa traz vários traumas, né? E com muita paciência, que graças a Deus assim a equipe toda tem, e as pessoas que estão ali dentro, né, as alunas também têm. Então a gente consegue entrar e conectar com ela e incentivar devagarzinho. Então assim, não vai chegar lá às vezes de cara, vou todos os dias e vou entrar numa dieta restritiva. Mas a pessoa que está ali, tá cuidando da saúde, ali dentro a gente fala muito, né, de que tem que ter uma boa alimentação, tem que ter... É tudo um casamento. É óbvio que tem algumas pessoas que quase não restringem a alimentação e têm resultados. Tem, como tem genética boa. Sim, mas eu sempre falo mesmo, a nutrição e a atividade física, ela é casamento Pode perfeito. melhorar mais ainda. Elas funcionam muito bem com o Pode melhorar mais ainda. Se essa pessoa não teve o acesso a uma dieta, se ela tivesse, então imagina, né? Como que não seria? Então, assim, ela por dentro de um ano, mais ou menos, ela conseguiu eliminar 17 quilos, mais ou menos. Meu Deus do céu! Ela não teve, assim, um acompanhamento muito direto, mas ela foi se alimentando, ela foi pesando, melhorou a autoestima, melhorou a conexão. Ela até voltou, depois até voltou com o relacionamento.
Então, assim, são histórias muito semelhantes. Pessoas que às vezes estão numa depressão muito profunda, que não conseguem conversar, não conseguem comer, não conseguem se movimentar e precisa de algo para poder ter um sentido na vida, né? E sempre alguém vai lá com muito cuidado, muita insistência, vai tentando, né? Sempre uma amiga, alguém muito próximo, fazer com que essa pessoa entenda que é necessário, que precisa, né? Que consiga. Então, assim, hoje em dia, eu escuto tanto depoimento, ali caminhando, né? Esses dias eu tô fazendo bastante tour ali, porque você vai escutando, você fala, não, são cada pessoa com uma história, cada pessoa com um sentido, né? Desde crianças, adolescentes, essa tem por volta de uns 40 anos, essa outra que com uma depressão muito profunda já tem aí os seus 50, 60. E é isso, e nunca é tarde para começar. E também nunca é cedo demais para começar. Tem que sempre começar. E tudo isso te traz a certeza de que hoje você vive o seu propósito. Com certeza. Nossa, todos os dias, assim, não tem um dia que eu não tenho uma história linda e um agradecimento, assim, especial, né, por ter pensado naquele espaço. Muitas eu não conheço pessoalmente, porque hoje em dia eu não consigo mais ter esse controle, né? De saber quem é. Às vezes eu passo na rua, eu sou sua aluna, que legal. Porque eu não consigo mais. Não consigo mais, assim, esse controle de... Porque ao mesmo tempo acontecem muitas aulas, né? Então são 6, 7 aulas ao mesmo tempo, cada uma com uma turma. Se eu tô numa, eu não tô nas outras. Então, assim, mas elas me acessam, né? Por WhatsApp, por rede social, enfim. E eu falo, nossa, eu acho que tudo que eu gostaria de passar, eu tô conseguindo. E devagarzinho a gente vai acessando mais e mais pessoas, né? E quem sabe um dia poder ter uns números maiores ainda. Nossa Senhora, incrível. Meninas, pra gente finalizar, Nayeli, hoje, assim, nesse momento, eu queria que você aproveitasse esse espaço dentro da tua área, dentro do teu propósito também em relação às pessoas de uma forma geral. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas de uma forma geral mesmo, assim, tanto aquela que busca, que luta para poder ter uma alimentação melhor, ou aquela que já tentou, mas quer desistir, o que você deixaria? Para não desistir. Não vai ser fácil, não é um processo que você vai... hoje eu decidi que eu vou na nutricionista, que eu vou mudar minha vida, que eu vou mudar minha alimentação e que eu vou fazer algo diferente e que vai mudar da noite pro dia. Não. Então dê um passo de cada vez. Uma coisa que a gente vê muito, que é muito frequente, as pessoas acham que elas têm que ser radical. Então eu vou hoje na nutricionista, então eu vou parar de fazer tudo, de comer tudo, já vou marcar academia, eu vou fazer tudo de uma vez. Porque se eu não fizer de uma vez, eu não faço. E aí dá uma semana, ela não dá conta, ela para tudo de uma vez. Então comece um passo de cada vez. Nós não crescemos devagar, a gente não nasce grande, nós nascemos pequeno. Então em tudo na vida nós temos o nosso início, na carreira, seja no trabalho, quando nós montamos uma empresa, a empresa não é pequena e ela vai crescendo, assim como a nova versão está crescendo, então a gente vai crescendo devagarzinho. Então lá no início você vai começar a mudar a sua vida, vai mudar a sua alimentação, começa devagar. Começa bebendo mais água. É um erro assim, muito comum, as pessoas não bebem água. Então bebe mais água. Olha, você está comendo fruta? Você come pelo menos uma fruta por dia? Não. Então vamos comer uma fruta? Comemos uma fruta. Estou há uma semana comendo fruta todos os dias, não está estragando na minha fruteira. Vamos agora melhorar o almoço e o jantar? Melhora. Aí vai dando um passinho, agora é hora de pôr atividade física, porque lá é como se fosse uma pílula. Eu incluo, eu falo agora é hora, vamos fazer atividade física, porque é importante, então eu incentivo. Aí inclui. Então você vai dando um passo por vez para você transformar a sua vida. Eu garanto que você nunca vai se arrepender de ter começado hoje. Você provavelmente vai se arrepender de não ter começado. Você vai olhar daqui 10, 15, 20 anos, porque é o que vai acontecer. Hoje, às vezes, estão assistindo a gente aqui, pessoas com 20, 30, 40 anos, aí vai olhar lá com 60 anos e vai pensar, nossa, é verdade o que a nutricionista falou. Se eu tivesse mudado minha vida lá atrás, há 15 anos atrás, talvez hoje eu não estivesse na situação que eu estou. Porque a gente tem que pensar que nós vamos envelhecer. Nós nascemos, crescemos, desenvolvemos e envelhecemos. E nós temos sim um certo controle do idoso que nós seremos no futuro. Apesar de nós termos genética, a genética ela não trava uma história fechada. Através dos seus hábitos e estilo de vida de alimentação e atividade física, você consegue modular e controlar muita coisa.
E se você quer ser aquele idoso ativo, que pega o seu netinho no colo, que levanta da cadeira sozinho, que faz tudo sozinho, que graças a Deus está cada vez mais comum, você precisa mudar hoje. Se você deixar para mudar com 60, 70 anos, pode ser tarde demais. Então não deixe para amanhã a fruta que você poderia ter comido hoje, a água que você poderia ter comido hoje, e deixe para depois aquelas coisas não tão saudáveis que a gente acha que só tem hoje para comer. E não tem, gente. Então vai ter festa de aniversário sempre, vai ter churrasco sempre, vai ter bebida alcoólica em todo lugar, toda hora, todo dia. Então a gente não precisa consumir todo dia, toda hora, em grande excesso, como está acontecendo. Porque, infelizmente, as pessoas estão vivendo como se hoje fosse o último dia de sua vida sempre. E não é. Vivendo como se não houvesse amanhã, mas amanhã Isso, chega. mas amanhã ele chega. Chega. Então, o que eu deixaria de recado seria isso. Hoje não é o último dia da sua vida. Então, você ainda pretende viver muito mais. Então, mude os seus hábitos agora. Eu tenho certeza que as pessoas não vão se arrepender de pequenas pílulas de mudança que elas podem incluir agora. Maravilha. Obrigada. E você, Ari? Que conselho que você daria para uma mulher que está começando essa jornada? Olha, primeiro eu falo sempre, gente, agacha. Agacha em todos os sentidos. Agache, seja feliz. Seja feliz, em todos os sentidos, porque o agachamento, além de ser algo que se você não fizer, você na estética, você também perde muito rápido, mas o agachamento, pensando mesmo na questão física ali e biomecânica da coisa, é o principal movimento que você vai conseguir, precisa conseguir fazer até os últimos dias da sua vida. Para você ser independente, né, independente fisicamente, o movimento que você depende é o agachamento. Se você está fazendo agachamento, você consegue andar, se locomover, você consegue ir ao banheiro, você consegue comer. O agachamento ele trabalha praticamente todos os grupos musculares. Então ele enfatiza o centro motor, o core, tem ação de braços, tem ação de coxas. Se você tem um agachamento bom, melhore o seu agachamento. Se não for bom, melhore o seu agachamento. Com alongamento, com mobilidade, varie as cargas, então as pressões de alavancas, de cima, de baixo, de vertical, deitado. Faça exercícios que force essa musculatura de glúteo, que ela é responsável pela sua coluna, pela estabilidade do seu abdômen, pra tudo, gente. Então, assim, eu brinco com o agachamento, faço bastante sátiras com o agachamento, porque é algo que a gente brinca mesmo por questões de glúteo, mas o agachamento ele é um dos principais exercícios que você precisa levar até o seu último suspiro. E caso você tenha essa questão de dúvida, né? Não sei se eu vou, se eu não vou, preciso de uma motivação, que é o que a gente escuta demais. Não procure motivação em nada e em ninguém. Nada em ninguém, porque essa pessoa que você está procurando a motivação, ela pode às vezes não estar mais aqui, ela pode talvez, não vou com uma amiga, essa amiga ela pode acontecer algum imprevisto, ela não continue. Então assim, não dependa de algo para acontecer, uma data específica, as férias acabar, ou quando sobrar um valor financeiro, porque isso nunca vai acontecer, entendeu? Isso a gente nunca vai conseguir reservar. Então assim, não dependa de nada. Depende de você. Se você não está bem, você precisa entender que o exercício físico ele vai te motivar, vai te deixar saudável. E hoje em dia os históricos, né, os artigos, eles falam que traz também várias restrições de você não desenvolver outras doenças no futuro, Alzheimer, enfim. Ele vai conseguir te trazer massa cerebral, é tudo. Então assim, faça exercício e não procure ninguém, não dependa de ninguém nem de nada. Seja a sua motivação, procure em você e não deixe isso para depois, porque o depois pode ser que não dê mais tempo, né? Pode ser que ele nunca chegue em alguns casos. Então a gente tem que ter esse olhar mesmo. Meninas, muito obrigado pela participação eu que de agradeço. vocês. Foi um bate-papo Foi muito gostoso. Vocês são incríveis. enriquecedor demais. E que o que a gente deseja é que assim, vocês, não só com esse programa, com essas informações, mas no dia a dia de vocês, que vocês continuem inspirando outras pessoas a buscarem de fato essa nova e melhor versão delas. Né? Que tem tudo a ver com vocês. Com certeza. E que, principalmente com esse podcast, que a gente pensa demais em quem nós vamos trazer aqui. Muito. Né? A gente Muito seleciona obrigada. bastante. Muito amor, assim. Porque, de fato, o maior propósito que, assim como a Ari, assim como a Nayeli, o maior propósito que nós temos é, de fato, com que as pessoas elas possam se sentir inspiradas por todo tipo de informação, seja na revista, no podcast,
E eu tenho certeza que vocês vão conseguir inspirar muitas pessoas. E conscientizar muita Com gente, né, certeza. da importância de tudo isso, né? Então, muito obrigado. Maravilhoso. Que Deus continue abençoando o trabalho, o caminho de vocês, inspirando vocês sempre. Lari, obrigado pela sua participação. Amém, obrigada a você. E para Obrigada, você que meninas. fica aí, Obrigada. nós queremos agradecer imensamente, mais uma vez, por estar sempre nos prestigiando, o carinho que a gente recebe nos clientes, no Instagram, quando a revista sai. Muito obrigado. E até a próxima, onde nós vamos trazer mais conteúdos que com certeza vai inspirar você. Obrigado.